Amém, glória a Deus. Bom, que o Ricardo veio falando, né, sobre oração nesses últimos meses aí, e foi uma bênção, nós aprendemos muito, eu creio que cada um de nós aprendemos com os estudos que ele e a Ruth trouxeram pra gente, né. A gente não vai dar continuidade no tema de oração, mas a gente iniciou aí, né, o nome que a gente deu pra série, que é Desce Depressa, que é o mesmo tema de uma ministração que eu fiz aqui na igreja em um domingo. Então, mediante essa ministração, que foi sobre a vida de Zaqueu, eu entendi que tinha muito mais coisa que Deus queria, que Deus quer, na verdade, né, trazer pra gente, mas em uma pregação de 40 minutos é impossível a gente esmiuçar tudo. Então, por isso nasceu essa série, Desce Depressa, e é por isso que hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho. Eu espero que edifique muito a vida de vocês, como me edificou e tem me edificado. Amém? Então vamos abrir lá, capítulo 19 de Lucas. Capítulo 19 de Lucas, versículo 1. Eu vou ler, tá? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Na ocasião, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Glória a Deus por esta palavra, glória a Deus pela vida de Zaqueu. Tem muita coisa aqui que a gente vai ver ao longo aí do que a gente tem de série pela frente, mas hoje a gente vai se atentar em alguns versículos que é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro assim, por que o nome Desce Depressa, né? Por que quando eu estava lendo, apesar de ser uma frase que tem nessa passagem, porque eu estava pensando que a gente, muitas vezes, é muito devagar, a gente demora demais para deixar Deus agir aonde Deus quer agir. Domingo passado, né, o Ricardo estava pregando sobre a história lá de Mohammed, né, um irmão nosso que sofreu perseguição, né, e ele estava falando sobre isso e comoveu muito a igreja, né, pelo menos a mim, a história desse homem, porque tá falando sobre ele ver a família dele ser xingada, ser apedrejada, como é o caso lá das filhas dele, que o Ricardo falou, viu a esposa sendo molestada, né? Então, comove muito a gente olhar e saber que tem irmãos, né, que estão passando por isso. E aí eu pergunto para os irmãos, né, a gente precisa esperar chegar a perseguição para a gente mudar a maneira como a gente vive hoje? Porque hoje há liberdade no Brasil. Será que a gente precisa esperar chegar a perseguição para que a gente mude a maneira como a gente vive a nossa vida em Deus hoje? Eu creio que não. Eu creio que a gente pode mudar hoje. Eu creio que a gente pode depressa. Eu creio que a gente pode descer depressa e deixar Deus entrar aonde Ele quer entrar. E onde que Deus quer entrar? Na nossa vida. Deus quer entrar completamente na nossa vida. E para isso a gente precisa descer, a gente precisa abrir as portas. Zaqueu, né, de um modo muito literal, ele teve que descer daquela figueira
provavelmente caminhar com Jesus até a casa dele, abrir a porta da casa dele para que Jesus pudesse entrar. A mesma coisa é com a gente no nosso coração, na nossa vida. A gente precisa descer de uma posição que muitas vezes a gente se encontra, abrir as portas do nosso coração e deixar o Senhor Jesus entrar. Então, o desce depressa é pra gente. E essa palavra, apesar de ser muito usada de maneira evangelística para quem não conhece a Jesus, eu quero desafiar você que já é cristão, você que já crê no Senhor Jesus, a interpretar para a sua vida. Porque o que acontece é que tem muitos cristãos, e eu me incluo nisso, que a gente deixa Jesus entrar em uma determinada área da nossa vida. Mas Jesus ele não quer entrar em uma determinada área, ele quer fazer morada por completo. Então ele quer entrar na sua casa, ele quer entrar na maneira como você lida com a sua família, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão. Deus, Jesus, ele quer fazer uma transformação por completo. E essa transformação não pode ficar só em você. Ela tem que atingir toda a sua casa. Porque senão Jesus poderia ter falado ali mesmo, talvez com Zaqueu: Zaqueu, você está salvo, meu filho, fica tranquilo. Mas ele queria ser levado até a casa de Zaqueu. Porque a salvação chegou para aquela casa, para aquela família, não só para aquele homem. Então, muitas vezes, nós que somos cristãos, nós pregamos o evangelho para que outras pessoas se convertam. Mas muitas vezes nós não olhamos para áreas das nossas vidas que nós precisamos ainda deixar Jesus entrar. E o desafio que eu quero fazer com você, durante toda essa série que nós vamos ter, é que você se coloque numa posição de perdido, precisando da salvação todos os dias. E a salvação é em todas as áreas, é por completo, porque muitas vezes você precisa deixar Jesus entrar nas suas emoções. O que é emoção? É tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, é como eu me sinto. A emoção é como eu acordo de manhã, como eu vivo o meu dia. É como eu lido comigo mesmo, com as minhas falhas, com as minhas deficiências, com as minhas limitações. A minha emoção é o que me deixa muitas vezes alegre, triste, feliz ou infeliz, depressivo ou não. As nossas emoções é o cerne daquilo que faz a gente funcionar. Então Jesus quer entrar na sua emoção também. É que você acha que a sua emoção, não, hoje eu tô chateado, hoje eu tô triste, hoje eu tô amargo, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não vou fazer nada porque hoje eu tô assim. Não! Nesse dia que você tá assim, Jesus também quer entrar nas suas emoções. Jesus também quer transformar isso para que você não se sinta assim. Porque o nosso Deus é o Deus da nossa salvação, ele é a nossa alegria, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso gozo, ele é o nosso descanso. Então, se eu não deixo Jesus entrar na minha emoção, tem áreas na minha vida que eu ainda não abri as portas para ele. Jesus também quer entrar nas suas finanças. É porque você muitas vezes quer lidar com o seu dinheiro do jeito que você bem imagina. Vamos pegar o exemplo do Vinícius aqui, que vai começar a trabalhar, em nome de Jesus. O que o Vinícius decidir fazer com o dinheiro dele, a partir do momento que ele recebeu o salário dele, também vai dizer muito se ele tem deixado Jesus governar a vida dele nessa área. Se ele vai ser dizimista, se ele vai ser ofertante, se ele vai ajudar em casa, se ele vai gastar o dinheiro dele com coisas que serão boas ou não. Acontece que a gente acha que para algumas coisas na nossa vida a gente pode decidir o jeito que a gente faz, e com Jesus não pode ser assim. Jesus ele veio trazer salvação por completo. Ele livrou a sua alma do inferno para quem já aceitou Jesus Cristo, mas ele quer te dar uma vida repleta de felicidade, de gozo, de transformação nele, não em você mesmo. É que a gente que confunde as coisas. Jesus ele quer entrar no seu caráter. Porque quantas pessoas você conhece que não são cristãs, não servem ao Senhor, não andam dentro de igreja, não são dizimistas, mas têm bom caráter. E quantas pessoas você conhece que estão dentro da igreja, às vezes sentado do seu lado, mas não têm um bom caráter? Passa uma mulher na rua, ele olha. Passa alguma coisa pornográfica, ele vê. Ele não tem um bom caráter nas relações dele dentro do trabalho, com seus colegas, na escola. Não tem um bom caráter nas suas relações com seus vizinhos, com a sua família. Então, peraí. Então, Jesus ele veio salvar a minha vida, mas para eu viver uma vida em Jesus, eu preciso deixar ele entrar por completo em todas as áreas da minha vida. Então, por isso o nome da série Desce Depressa. Sabe por quê? Porque às vezes você e eu, nós estamos em uma posição muito longe
da posição que realmente nós deveríamos estar. O desce depressa porque talvez você se colocou em um pedestal, porque você talvez tenha muito tempo de igreja, porque talvez você prega a palavra, porque talvez você é um ministro na casa do Senhor, porque talvez você tenha uma família estruturada, porque talvez você tenha uma família muito boa, porque você tem uma casa bonita. Você se apega a coisas se colocando em uma posição que não é a posição que você realmente está diante de Deus. Porque Deus não está olhando para o que você conseguiu, Ele está olhando para quem você é dentro do seu coração. E é aí que Ele quer mudar. Então a posição de desce depressa é você sair dessa posição de suficiência, de que você é suficiente, de que você é independente. Não, nós que somos filhos de Deus, nós somos totalmente dependentes de Deus. Esse é o tema do nosso ministério para esse ano. Dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus o tempo todo. A gente não tem grandeza nenhuma. Pelo contrário, diante de Deus nós não somos nada. Inclusive lá em Mateus, se você abrir lá em Mateus 23, Mateus 23, versículo 12, vai falar assim, ó: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu nem preciso dizer que muitos cristãos confundem isso, né? A gente ouve muita gente falando assim, você foi humilhado, mas Deus vai te exaltar. O que a Bíblia está dizendo não é isso. O que a Bíblia está dizendo é os que se humilham. E os que se humilham aqui é diante do nosso Deus, reconhecendo que você não é nada diante dele. Que nada do que você sente, pensa, imagina é alguma coisa diante daquilo que Deus é. Diante daquilo que Deus quer que você faça. Não, mas eu penso que deve ser assim. Não, eu sinto que deve ser assim. Eu acho que deve ser assim. Você não... Diante de Deus, o que você sente, o que você pensa, não é nada. Porque Ele é suficiente na sua vida. Ou pelo menos deveria ser. Então, quando a gente reconhece que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, falando, Senhor, olha, minha família é tua, a minha casa é tua, o meu trabalho é seu, o meu ministério é seu, o meu dom é seu, tudo que eu tenho é teu, eu confio, eu entrego ao Senhor. Aí você está dando espaço para que o Senhor possa entrar na sua vida. Então desce depressa, e hoje, nossa primeira parte da série de hoje, é para falar um pouco sobre isso, é nesse sentido, porque muitas vezes nós estamos em uma posição alta demais, suficiente demais, onde Deus não vai conseguir trazer salvação. Zaqueu precisou descer. Para ele receber a salvação, ele precisou descer. Pega isso para a sua vida, da onde você precisa descer. Aonde você está se colocando que não era para você estar se colocando, porque lá Deus não vai conseguir trazer a salvação que você e a sua casa precisam. Não só você e a sua casa. Mas vamos lá para o versículo 2 do capítulo 19. Vocês estão entendendo, gente? Deixa eu ver como é que tá aqui vocês aqui. Tá todo mundo entendendo aí como é que tá? Legal. Amém. Então tá bom. Deus abençoe todo mundo que tá aí conectado com a gente. Versículo 2 do capítulo 19. Vai dizer assim, ó: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral. Eu não sei se você anota, se você grifa a sua Bíblia, se você tá com um caderninho, mas eu faço uma recomendação. Você que quer acompanhar essa série do começo até o final, deixa um bloquinho de notas ou no seu celular e vai destacando algumas coisas, porque eu quero que você circule essa palavra maioral. Maioral dos publicanos é rico. Vamos parar por aqui. O maioral aqui, nesse contexto, significava que ele era chefe dos publicanos. Os publicanos aqui, nesse caso, do governo romano, Zaqueu ele era um coletor de impostos, mas ele era chefe. Então tinha outras pessoas, outros coletores de impostos abaixo dele, da responsabilidade dele. Então por isso que ele era maioral. Então ele comandava ali uma galera que fazia isso. E o que acontecia com esses coletores de impostos? Por que eles eram tão odiados? Por que eles faziam tanto mal para o povo? Porque eles extorquiam o povo. Então eles cobravam um percentual em cima dos impostos. Então imagina, Zaqueu aqui já fez muita coisa. Ele era rico, mas essa riqueza aqui dele não é porque ele era uma pessoa que Deus abençoou e prosperou. Não, é porque ele era rico, a riqueza dele era corrompida. Em alguns momentos ele fazia além daquilo que ele deveria fazer. Por isso que é extorsão.
Por isso que ele era mal visto, por isso que ele era odiado. A gente precisa entender essa realidade. O povo romano naquela época invadiu Israel. Então existia ali uma coisa muito ruim em torno de Zaqueu. Isso é importante você destacar, sabe por quê? Porque muitas vezes, eu e você, nós somos Zaqueu. Não, Paulo, imagina, mas eu nunca cobrei nada mais de ninguém, eu faço aqui minhas coisas tudo direitinho, eu nunca roubei ninguém, eu pago o que eu tenho que pagar para todo mundo. Mas vamos tirar do contexto de impostos, de dinheiro, e vamos colocar no contexto muitas vezes dentro da sua vida, nas suas relações, dentro da sua casa, da sua família, só ali na sua casa, na sua família, quantas pessoas você maltrata por dia? Com palavras, com olhares, com frases, com desdém muitas vezes, com falta de atenção, com falta de interesse. Dentro do seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, quantas pessoas você ignora, você menospreza, você não ajuda quando poderia ajudar? Dentro do seu ministério, dentro da sua comunidade local, o que você poderia fazer que você acaba não fazendo por simplesmente você achar que isso não é bom para você, não vai te trazer nenhum benefício, você não vai ganhar nada com aquilo. Quando na verdade você está perdendo a oportunidade de abençoar o seu ministério, os seus irmãos. Então isso também é maltratar. Isso também é não ser uma pessoa diante do povo, diante de Deus, que está agindo de forma correta. Não estou nem falando do troco do pão que você não devolve, ou de uma coisa que você pega e emprestado e não devolve, ou de algo que você... Não estou nem falando disso. Eu estou falando só das nossas reações, só do nosso comportamento em relação às pessoas. Então, muitas vezes eu sou Zaqueu. Muitas vezes você é Zaqueu e a gente precisa reconhecer essa posição. Muitas vezes você pode até ser alguém importante, maioral, você pode até ser uma pessoa de renome no seu contexto, na sua família, no seu trabalho. Mas se você não estiver agindo no seu dia a dia com amor, com perdão, com misericórdia, você também vai ser odiado. Você também está perdido. Eu também estou perdido. E na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente é assim. A gente acha que está tudo bem, está tudo certo, mas na verdade a gente está semeando raiva, semeando discórdia, semeando briga, semeando confusão, semeando tragédia, semeando tudo que não presta. Então, querido, essa série aqui ela vai ser uns 20 etapas durante toda a série, por cada live. Porque a gente, lembra que eu falei no começo? Essa palavra de Zaqueu, muitas vezes ela é ministrada para quem não tem o Senhor Jesus. Mas o desafio nosso, e quando Deus me deu a revelação dessa palavra, é que muitos de nós que já estamos dentro da igreja, estamos aqui todo domingo, servimos ao Senhor, muitas vezes nós estamos perdidos. E nós precisamos ser salvos em todas as áreas da nossa vida. Então eu sou Zaqueu e você é Zaqueu. Em alguns momentos. Sabe o que é o maravilhoso de Deus disso? É que lá em Romanos, vamos lá em Romanos, deixa eu ver aqui meu tempo, gente, tá? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando que você consegue tirar essa capa de Zaqueu de cima de você? Quando você está em Jesus. Quando você, tendo errado, tendo falhado, tendo agido como o Zaqueu, vai lá e se humilha diante de Deus e fala: Senhor, me perdoa. Muda a minha maneira de viver, muda a minha maneira de ser. Muda, me coloca diante do Senhor, porque o Senhor vai olhar para você com o perdão, com a misericórdia dele e vai lançar fora. Porque não vai ter mais condenação. Então o fato de você muitas vezes ter sido Zaqueu ou agir muitas vezes como Zaqueu não torna você Zaqueu para sempre. Não torna, porque quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra na sua vida, quando você abre as portas para ele mexer em tudo, você não tem mais condenação. Romanos 8, versículo 1 fala isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Então nós não devemos aceitar a condenação, nós devemos aceitar que nós somos pecadores e precisamos todos os dias carecemos do perdão, da graça e da misericórdia de Deus. Porque quem você é ou o que você fez não muda quem Deus é e o que Ele fez por você. Deu o seu único filho para morrer no seu lugar. Deu o seu filho por sacrifício de mim e de você. Quem eu fui no passado, quem eu sou muitas vezes, não muda o que Deus é. Não muda o amor de Deus por você. Só faz você, obviamente, perder algumas oportunidades. Mas Deus, Ele nos ama. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais para nós. Amém, irmãos? Os irmãos estão acompanhando, estão entendendo isso? Então, aquele homem Zaqueu, ele era o maioral, ele era odiado. Ele era talvez assim, né? Considerado, como depois no contexto aqui a gente vai ver os discípulos falando, nossa, mas ele vai sentar com pecador? Mas muitas vezes nós estamos nessa posição, nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias e nós precisamos da salvação de Jesus na nossa vida. Olha lá o versículo 3. O versículo 2 falou, né? Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A fama de Jesus já estava espalhada. As pessoas já estavam ouvindo falar de Jesus. Então, por isso que fala, procurava ver quem era Jesus. Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Agora ele queria olhar para Jesus. Ele teve a curiosidade, a iniciativa. Falou assim, não, eu preciso olhar quem é Jesus. Porque eu estou ouvindo falar muito dele. Mas sabe por quê? Que ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque Jesus já estava trabalhando, Jesus já estava cumprindo o seu propósito nessa terra, nessa nação, que era falar de Deus, trazer mensagem de salvação, de perdão, de quebrantamento. Ele estava falando já dele, ele estava falando do que ia acontecer. Jesus já estava fazendo milagres, curando. Então Jesus já estava trabalhando em prol do reino do Pai dele. Sabe o que vai acontecer? Para que as pessoas queiram ver Jesus em mim e ver Jesus em você? Quando eu e você já estivermos trabalhando para o reino do nosso Deus. A gente tem que parar de perder tempo com o que não é para a gente perder tempo. A gente tem que investir o nosso tempo no reino de Deus. O que Deus quer de você? O que Deus tem pedido para você? Qual é a sua missão? Porque Jesus veio a essa terra com uma missão clara. Qual é a sua missão? Por que você está aqui? Por que você ainda está vivo? Alguma coisa para Deus você precisa começar a fazer. Eu já faço, Paulo, então intensifique, faz mais, você precisa. Porque é só assim que as pessoas vão despertar a curiosidade de ver quem é Jesus em você. É que naquele caso, Zaqueu estava olhando para o próprio Jesus. Nesse caso aqui, as pessoas vão ver, ou têm que ver, Jesus através de mim. As pessoas precisam ver Jesus através de você. Não tem outra forma de a gente espalhar quem é Jesus, espalhar do amor de Jesus, se não for mostrando quem Ele é através de nós. Então, por isso que ele procurava ver quem era Jesus. Por isso que ele procurava ver quem era Jesus. Nós também precisamos nos permitir descobrir quem é Jesus todos os dias. Paulo, mas eu já aceitei Jesus, eu já tenho Jesus, mas existe muito mais dele. Existe muito mais dele para você. Existe muito mais de coisas que ele quer te revelar. Existe muito mais de coisas que ele quer falar com você, fazer através de você. Existe muito mais o nosso Deus, gente. Existe muito mais o nosso Deus pra gente. Deus não se limita só até onde a gente conhece. Por isso que a gente não pode se cansar de continuar prosseguindo, vendo, conhecendo, descobrindo quem é Jesus. Eu quero descobrir mais desse Deus, porque Ele pode me levar além. Então nós precisamos nos permitir descobrir cada dia mais quem é Jesus. O que Jesus quer, aonde Ele quer me usar, o que eu tenho que fazer. Aí as pessoas vão ver Jesus em nós. Continuando, mas não podia
Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. E aí está um problema. Zaqueu, então, primeiro teve a curiosidade de, peraí, quem é Jesus? Preciso ver quem é Jesus. Depois, ele sabia que ele não podia ver. Peraí, eu preciso ver Jesus, mas eu não vou conseguir, eu sou pequeno. E tem uma multidão. Como é que eu vou ver Jesus? A multidão, muitas vezes, é o que nos impede de ver quem é Jesus. Ah, Paula, não, mas na verdade assim, não tem nem muita coisa, não tem muita gente não, assim, que me impede. Não é só multidão de pessoas, não. A multidão de coisas, inclusive, que você tem como escolha, as opções que você tem, de coisas que você pode ou não pode, daquilo que você deve ou não deve, tudo isso atrapalha eu e você de vermos quem é Jesus. A multidão de pecados que a gente tem todos os dias nos atrapalha de ver quem é Jesus. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo orando, pedindo perdão a Deus, pedindo para que Ele nos livre do mal, para que Ele nos livre das tentações. Não é só pedir perdão quando a gente peca, que é óbvio que isso tem que acontecer, mas é inclusive orar pedindo para que Ele nos livre das tentações, que é a oração de Jabes, que nós falamos aqui com quem estava na vigília. Jabes fez uma oração para que Deus o livrasse, inclusive das aflições, das angústias, o livrasse do mal. A gente não tem que pedir para Deus nos livrar só da doença, da enfermidade, só do pecado. A gente tem que pedir, inclusive, para Ele nos livrar das angústias, das tentações. Porque isso se torna uma multidão de pecados, muitas vezes, em nossas vidas. A multidão de serviço que a gente tem para fazer. Para quem fica em casa, para quem trabalha fora no trabalho, para quem tem coisa ministerial para fazer as coisas do ministério, a multidão de serviço com a família, com a igreja, com tudo. A gente acumula uma multidão de coisas que nos impedem de ver Jesus. É isso mesmo que Jesus quer? O que você está fazendo é realmente o que Jesus, o que Deus pediu para você fazer? Você tem certeza? Você está conseguindo ver claramente por trás desses serviços todos que você tem acumulado? A multidão de pensamentos que a gente tem, e os pensamentos são bons e são maus, são ruins, são pensamentos de paz, mas são pensamentos de ódio muitas vezes. A multidão de coisas que a gente pensa nos impede de ver o que Jesus está pensando, de entender o que Ele quer falar com a gente. A multidão de medo que a gente tem, vai dar certo ou não vai dar certo? É isso ou não é isso? É para eu ficar ou é para eu ir? É para eu fazer ou é para eu não fazer? O que é? Eu tenho medo, eu vou errar? Será que vai dar certo? Será que vai virar? O medo nos impede, a multidão de medos que a gente tem nos impede. Enquanto o verdadeiro amor lança fora todo medo, a gente se apega nos medos. E o amor de Deus lança fora esses nossos medos. E claro, a multidão de pessoas, né, gente? Porque, gente, o que tem de gente querendo fazer você errar, o que tem de gente que te ama e o que tem de gente que te odeia, o que tem de gente que fala mal, o que tem de gente que fala bem, o que tem de gente que te persegue, o que tem de gente que tá inventando coisas a seu respeito. Gente, tem gente querendo ver você cair. É a verdade, gente. Essa é a verdade. É a multidão de pessoas. E aí você fica olhando só para essas pessoas, só para aquilo que está sendo feito, quando você deveria estar olhando além. O que Jesus quer que eu faça para essas pessoas? Tem gente que quer te levantar, tem gente que não quer te levantar. Mas o que Jesus quer para essa pessoa? Ele quer te usar de alguma forma ou não? A multidão atrapalhou. Quando Zaqueu olhou para aquela multidão e falou assim, meu Deus, eu não vou conseguir ver Jesus. Muitas vezes você vai olhar para a multidão e falar assim, eu não estou conseguindo ver Jesus, porque você só está olhando a multidão diante de você. E aí por isso que eu pedi para vocês circularem maioral. Porque Zaqueu era maioral, mas olha aqui, quando ele se deparou com a multidão, ele viu que ele não ia conseguir ver Jesus por ele ser de pequena estatura. E aí, talvez aqui uma das coisas que eu mais achei impressionante, né? Os primeiros versículos, lá o versículo 2 começa falando que ele é maioral. Depois nesse versículo aqui já fala de ele ser de pequena estatura. Essa relação entre grande e pequeno me chamou muita atenção, porque Zaqueu precisou se perceber pequeno. Zaqueu precisou olhar para ele assim e falar, poxa, eu sou pequeno.
Enquanto ele tinha uma posição de grande, de ser maioral, de ser chefe, de ter liderança sobre outros ali, ele precisou olhar para ele mesmo e falar assim, eu sou pequeno. E aí, queridos, para a gente encerrar a primeira parte da série de hoje, eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. A gente precisa reconhecer que a gente não é nada diante de Deus. Deus é grande demais, Ele é todo poderoso, tudo que Ele faz por intermédio de nós é só por graça e misericórdia. Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus, é a primeira coisa. Nós precisamos querer ver quem é Jesus. O que Jesus quer? A gente precisa enfrentar a multidão. A gente precisa passar por cima da multidão. A gente precisa, para que as pessoas vejam Jesus em nós, fazer a obra, trabalhar naquilo que o Senhor tem pedido para nós. O que o Senhor tem pedido para você? Você precisa ver quem é Jesus. Você precisa trabalhar para Jesus. Você precisa olhar além da multidão para conseguir enxergar Jesus. E para fechar, você precisa reconhecer que você é pequeno. Eu fico imaginando o Zaqueu olhar assim para ele, né, e falar assim, eu sou pequeno, eu não vou conseguir ver Jesus. E a gente precisa da mesma forma, Senhor, eu sou pequeno demais, eu sou pequeno demais, para o tamanho da tua grandeza. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é rei sobre tudo. Se você não reconhecer, se eu não reconhecer que nós somos pequenos, nós não vamos conseguir ver quem é Jesus. Verdadeiramente, além. Jesus é o próprio Deus. Jesus, ele não é aquele homem naquela cruz esticado. Não, ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, reinando do lado do nosso Deus. Ele é o próprio Deus, Jesus é o Senhor, ele é Salvador. Nós precisamos reconhecer quem é Jesus, e ele é grande demais. Nós somos pequenos demais diante dele. Nós precisamos ver quem é Jesus. Eu preciso reconhecer que eu não sou nada diante desse Deus Todo-Poderoso. Você precisa reconhecer que você não é nada diante desse Deus Todo-Poderoso. Você precisa se colocar todo dia numa posição de se humilhar diante dele. De querer ver quem ele é, de passar pela multidão. De passar por a multidão de coisas, de pessoas que estão tentando impedir você de se aproximar, de ver quem é Jesus. A gente precisa vencer isso, queridos. Zaqueu venceu, mas nós vamos por parte, para a gente poder entender por parte. Ao final de cada série, eu vou trazer uma frase para vocês, eu vou pedir para depois os meninos que sobem lá no resumo na rede social da igreja, subir a frase. Acho que é o Gabriel, né, que vai subir. Pro Gabriel, anota aí. Ou o Ricardo, anota aí pro Gabriel, para essa frase, para ele colocar lá no resumo. Eu vou deixar uma frase para cada final de cada episódio da série, para que a gente possa ir gravando e isso possa entrando no nosso coração. Amém? Então, se você quiser anotar, ou se você quiser ouvir depois, você anota. É a frase assim, ó: precisamos compreender que não existe maior grandeza do que reconhecermos que somos pequenos. A gente precisa entender que não tem maior grandeza de uma pessoa, ainda mais de um filho de Deus, em ele reconhecer que ele é pequeno. A grandeza não é você ser grande. A grandeza não é você ser o maioral. A grandeza não é você. Não, tá longe. Quanto mais eu e você reconhecemos que nós somos pequenos demais, mais o Senhor vai nos usar para a glória dele, para o louvor dele, para que outras vidas sejam salvas em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, a gente falou sobre 3 versículos hoje. O Gabriel tá pedindo para repetir. Vou repetir. Precisamos compreender que não existe maior grandeza do que reconhecermos que somos pequenos. Essa é a frase, Gabriel. Queridos, essa é
a primeira parte daquilo que Deus vai compartilhar com a gente. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco daquilo que Deus falou e tem falado ao meu coração, daquilo que a gente tem aprendido. Porque tudo é um aprendizado, né? Tudo pra gente é um aprendizado. Então, que nós venhamos a firmar nisso, que semana que vem a gente possa estar aqui de novo, em nome de Jesus, para sermos abençoados por esse Deus tão maravilhoso que é o Deus que nós servimos. Amém? Eu vou orar pra gente encerrar, porque acho que já tá na hora já. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, o Senhor é soberano, é grande, é poderoso, é magnífico. Exaltado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o Senhor, ó Pai. Nós não somos nada diante de Ti. Pai, nós somos Teus filhos, Teus servos, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para que outras vidas, outras pessoas possam ver Jesus em nós. Para que outras pessoas tenham a mesma curiosidade que Zaqueu teve de ver quem era Jesus ao passar ali, que essa mesma curiosidade seja despertada na vida das pessoas. Quem é esse Deus que eles servem? Quem é esse Jesus que eles acreditam? Do que é que eles falam? Como é que eles creem nisso? Que essa seja a curiosidade que nós venhamos a despertar na vida das pessoas. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, lança fora de nós todo o medo. Deus, a multidão de coisas que nos atrapalha de ver quem é Jesus, ó Pai, nós repreendemos, ó Pai. Nós queremos ver quem é Jesus cada dia mais, descobrir o que Ele quer de nós, saber qual é a missão dEle para nós, qual é o nosso propósito, aonde Ele quer que nós venhamos trabalhar, o que Ele quer que nós façamos para Ele. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, usa esse povo, abençoa a vida de cada um que assistiu essa live hoje, de cada um que vai assistir, e continua, Senhor, nos fortalecendo para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem na paz do nosso Senhor. Para quem é membro da igreja local, sábado a gente se vê. Deus abençoe vocês até quinta-feira que vem no segundo episódio da série. Deus abençoe e fiquem na paz. Um beijo.